Evangelho, conforme escreveu São Lucas 4, versículo 18 e 19. Vamos estar falando um pouco sobre a unção. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Amém. Nessa noite, o Espírito Santo sempre faz de maneira a nos surpreender. Essa palavra veio ao meu coração, me alegrei, preparei uma mensagem, mas a irmã Sônia chegou aqui e trouxe uma palavra dentro do mesmo livro de São Lucas, quando ela falou Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22, eu disse, glória. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito do que ele quer nos dizer nessa noite. Né? O que aconteceu? No versículo 21 do capítulo 3, diz assim, conforme a irmã Sônia já leu, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando João, né? Orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Linda essa passagem. Foi o batismo de Jesus com o Espírito Santo. Foi o batismo de Jesus. E nós também fomos agraciados com essa bênção a partir da manhã de Pentecostes. Né? Está à nossa disposição. E se você começar a buscar, eu quero ser batizado, eu quero, Senhor, eu quero esse batismo, eu quero esse transportamento do Espírito, porque eu quero ser um instrumento poderoso em tuas mãos. Depois que Jesus foi batizado, aqui fala sobre a genealogia de Jesus, e depois, em seguida, vem a tentação de Jesus. No capítulo 4, começa com a tentação de Jesus. Olha só, Deus nos escolheu. Alguém tem dúvida? Não, né? Todo mundo crê, quem crê pode ser amém? Amém? Todos nós cremos que o Senhor nos escolheu. Deus nos escolheu para nós produzirmos frutos. Deus nos capacitou para isso, com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, Ele nos capacitou. A capacitação está ali na estante, é só chegar lá e pegar pela fé, receber e já está em mim. Bom, antes de sermos batizados com o Espírito Santo, já existem pessoas que já são usadas por Deus. Deus já está sinalizando que o talento dela é cura divina, no caso da irmã. Deus sinaliza para outro que o talento dele é a pregação da palavra. Deus sinaliza para outro que o talento dele é 1 ou 2 talentos ou mais, né? Então, Deus sinaliza para nós, mesmo antes de sermos batizados com o Espírito Santo, em alguns casos. Bom, mas aqui, Jesus foi batizado com o Espírito Santo, em seguida veio a tentação do deserto. O que ocorre na nossa vida? Oposição da parte do nosso adversário. Ele não brinca em serviço, ele está sempre procurando levantar uma oposição. Ele fala na nossa mente como se fosse na primeira pessoa do singular. Eu já falei isso, as irmãs que estão há mais tempo já sabem. Ele fala na primeira pessoa do singular e você acha que você é que não tem capacidade, você é que não pode, você é que não vai conseguir, você que é isso, você que é aquilo. Então ele nos joga um monte de culpas e ineficiência que não estão mais em nós. Não estão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí o adversário vem e começa a dizer na minha mente, eu não posso. Aí você pensa que é você que está pensando aquela palavra, você solta a palavra, aí você sela a palavra que ele lançou. Toda palavra negativa nós temos que vigiar com a nossa boca. Vigiar com a nossa boca, porque quando nós abrimos a boca e pronunciamos, nós concordamos com a mensagem que veio das trevas. Temos que ter essa atenção, porque Ele coloca a palavra na nossa boca para nós pronunciarmos, e depois a gente nem se lembra que pronunciou, porque foi Ele que colocou. Bom, mas
O Senhor Jesus foi tentado no deserto, venceu a tentação e ao final ele ainda falou para o diabo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né, no versículo 12. Aí Jesus vai para um lugar aonde é claro que Jesus, ainda mais com o Espírito Santo já nele, o discernimento de Jesus, que já existia antes dele ser batizado, já existia, agora estava muito mais aflorado. Que quando nós somos batizados com o Espírito Santo, o discernimento em nós fica muito mais aflorado. E nós começamos a ver e entender coisas que antes não víamos nem entendíamos. Então o Senhor Jesus vai a Nazaré. Será que ele não sabia que Nazaré seria rejeitado? A gente lendo aqui no capítulo 4 de Lucas, a gente nota perfeitamente, nitidamente, que ele foi a Nazaré e lá ele foi rejeitado. Ele chega lá, vai na sinagoga, é dada a oportunidade para ele fala, ele lê o livro do profeta Isaías, né? Ele lê esses dois versículos que nós enfatizamos aqui, o 18 e o 19, é uma palavra que foi Isaías que escreveu, uma palavra profética sobre aquele momento que ia acontecer ali. E ele lê aquele livro, foi dado para ele o livro de Isaías, ele lê o livro: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Ungiu é uma unção que veio sobre ele e que agora vem sobre nós para fazer a obra. Me ungiu para evangelizar os povos. Então essa unção vem para nós anunciarmos o evangelho a outras pessoas. Aconteceu com Pedro. Pedro, ele nunca tinha feito um sermão na vida dele. De repente, lá em Atos capítulo 2, ele faz aquele sermão lindo, porque a unção do Espírito Santo estava sobre ele. A unção do Espírito Santo em nós vai nos levar a realizar coisas que nós antes não conseguíamos. Agora, será que o adversário fica satisfeito com isso? Não. Ele vai continuar travando uma batalha contra nós, com oposição, com circunstâncias, com lutas, com conflitos, com situações para querer roubar de nós essa unção. Ele não quer que a gente se deixe usar pelo Espírito Santo com poder, como cada uma das irmãs que aqui estão, cada irmão, cada irmã, cada um que recebeu o batismo, ou que ainda vai receber, que está buscando. O adversário não quer que você seja grandemente usado ou usada com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ungiu o Senhor Jesus para evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres não significa que as pessoas empresárias ou pessoas que têm uma posição social mais elevada não mereçam ser evangelizadas. É claro que merece, porque quando está falando de pobre aqui, não está falando de quem tem dinheiro ou quem não tem. Porque tem muita gente pobre que é rico de orgulho, de soberba, de maldade, de vaidade. Então esse não vai querer o evangelho nunca. Então não está falando de pobre de dinheiro, não está falando de pobre de outras coisas aqui. De pobre de outras coisas. Mas o Senhor levou Jesus, senão Jesus não teria falado para Nicodemos, não teria falado para Zaqueu, não teria falado para o próprio Pilatos, né? Jesus falou para o Pilatos a respeito da salvação, a respeito do reino. Então Jesus foi para evangelizar os pobres, mas não pobres de dinheiro, pobres, pessoas que se humilham e se rendem diante da glória de Deus. Esses são os pobres. Bem-aventurados esses pobres, porque deles é o reino dos céus. Com dinheiro ou sem dinheiro, o reino dos céus já pertence a nós. E se amanhã você tiver dinheiro, mas continuar sendo essa pessoa que você é, o reino dos céus vai continuar pertencendo a você. Se você se deixar hipnotizar pelo dinheiro, aí o reino dos céus já começa a ficar um pouco longe de você. Porque aí você começa a ficar rico de vaidade, rico de ganância, rico do que não presta, rico de pecado, rico de adultério. Então esse rico não vai entrar no reino dos céus. Então Jesus, a primeira unção dele foi para evangelizar os pobres. Depois ele recebeu também unção para curar os quebrantados de coração. A pessoa está doente e a doença geralmente leva a um quebrantamento de coração. Mas há pessoas que mesmo doentes,
não se quebrantam. Há pessoas que, mesmo passando por dificuldade financeira, não se quebrantam, mantém o nariz empinado para cima. Eu cheguei na Caixa Econômica lá em São João del Rei e eu estava no celular conversando, eu acho que foi com o pastor Benigno, se não me engano, e estava falando sobre coisas que eu preciso, negócio das minhas uma semana de licença, etc. E estava conversando com ele e parei fora da caixa para continuar conversando, continuar ouvindo os áudios dele. E eu olho assim, estava uma mulher sentada com uma caixa de bombom, aquele não, brigadeiro, uma caixa de brigadeiro, e um menino sentado do lado, gente pobre, ricos. Depois eu fui constatar. Aí eu falei para ela, olha, eu não tenho, quando eu terminei de falar com ele, eu falei para ela, olha, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho algo melhor. Quer que eu ore pela senhora? Quero não. Quero rica, vendendo brigadeiro, sentada na calçada da Caixa Econômica, mais rica de soberba, de incredulidade, de dúvida e de outras coisas mais que eu nem procurei discernir. Então esse rico não vai entrar no céu. Por mais ou por menos dinheiro que tenha, não vai entrar no céu. Quem vai entrar no céu são os pobres, que tendo dinheiro ou não, sempre continuarão humildes. Sempre continuarão humildes. Então o Senhor Jesus cura esse pobre. Porque aquele pobre está quebrantado do coração. O quebrantamento do coração traz cura. Traz cura. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, liberdade aos cativos. O que nos faz cativos? O pecado. O que nos faz cativos? As obras da carne, lá de Gálatas 5. O que nos faz livres? O fruto do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus veio para pregar liberdade. O cativo que estava cativo pelas obras da carne, ao ouvir a palavra de Deus, ele se liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conceder a restauração da vista aos cegos. A unção que vem do Senhor e que está sobre nós, nos escolhe, o Senhor nos escolhe e derrama sobre nós essa unção para que algo nesse sentido, algo desse tipo relacionado aqui, venha acontecer através das nossas palavras, através da nossa oração, através do toque das nossas mãos. A unção está sobre nós, a unção está sobre você, aleluia. E pôr em liberdade os oprimidos. O nosso adversário oprime. Ele só possui quem quer ser possuído por ele, quem se deixa possuir. Porque a porta, aquele que bate, se eu abrir, ele entra. Não se aplica só ao Senhor Jesus, não. A porta, a quem eu abrir, aquela pessoa que bateu, entra. Que a nossa porta esteja sempre aberta para o Senhor Jesus, né? Porque aquela pessoa outra está dispensada. Está dispensada, pode estar, está repreendida, dispensada só não, está repreendida. Vai para os lugares áridos da terra, porque nós não te queremos na nossa casa, em nome de Jesus. Cativos, oprimidos. A opressão é uma ação, vamos supor, está aqui esse microfone. Se eu faço isso nele, eu estou oprimindo. É uma ação de fora para dentro, tentando prejudicar a pessoa. Vamos supor que esse microfone fosse uma pessoa. A possessão é uma ação lá dentro que quer explodir por dentro aquela pessoa. Essa é a possessão demoníaca, né? Então, endemoniado Gadareno estava possuído por demônios. Agora, Pedro foi oprimido por demônios quando ele negou Jesus e quando ele também disse que não ia deixar Jesus ir até Jerusalém. Ele não foi possuído, ele foi oprimido. E muitas vezes nós podemos ser oprimidos também para nós resistirmos ao diabo na fé.
porque ele tem que fugir de nós. Nós temos que aprender a resistir a ele na fé. Então, essa opressão, muitas vezes ela vem na forma de uma doença, ela vem na forma de uma afronta, ela vem na forma de uma circunstância de dívida, de problema financeiro, ela vem na forma de um problema de uma pessoa nossa que nós amamos. Quem é que gosta de ver um parente sendo maltratado, prejudicado, doente ou com qualquer luta? Então a opressão vem até nós. O que o adversário quer que nós façamos, o que a mulher de Ló queria que Ló fizesse. A mulher de Jó. A mulher de Jó queria que Jó fizesse. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. A intenção de Satanás é nos levar, nos induzir a negar ao Senhor, amaldiçoar a Deus e depois morrer. Se não morrer fisicamente na hora, morre espiritualmente. Essa é a intenção do diabo. Então o Senhor Jesus veio para desfazer essas obras. Veio para desfazer a cegueira, veio para desfazer o cativeiro, veio para desfazer a opressão, veio para pôr em liberdade os cativos, veio para restaurar vista aos cegos, veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. O tempo da aceitação é agora, o tempo da aceitação é hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E nós encontramos lá no Evangelho do Antigo Testamento. Sabia que tem um Evangelho no Antigo Testamento? É o livro do profeta Isaías. Nós encontramos em Isaías 10, 27, a palavra dizendo assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia! O jugo é despedaçado porque a unção está sobre nós, e a unção não permitirá que o jugo continue nos machucando nossos ombros. Glória a Deus. Então, Deus ele vai fazendo essa obra maravilhosa em nós, vai quebrando e despedaçando esse jugo e vai nos preparando para nós sermos o que Ele quer que sejamos, livres. Aleluia. A Bíblia fala de jugo desigual, né? O que é um jugo desigual? É um homem que adora um tipo de Deus e uma mulher que adora outro tipo de Deus, ou vice-versa. É um homem que tem seu propósito de servir e agradar a Deus, ou a mulher que tem seu propósito de servir e agradar a Deus, e o outro lado não tem. Aí, só fazendo igual a Mandinha. Mandinha, depois que ela carregou bastante carrinho de massa, ela deu a lição que o cara precisava, né? Aí ele gaguejou: que tu vai me bater de novo? Tome! Aleluia! Então, assim, nós temos em nós a unção. Essa unção, nós vamos estar falando sobre ela com mais detalhes futuramente, porque é importantíssimo nós sabermos que ela é nossa, que ela pertence a nós, e que através dela nós somos fortalecidos e capacitados para fazer a obra. Então, louvado seja o nome de Deus. Nós já temos a unção da cura no nosso meio, a unção do louvor no nosso meio, a unção da palavra no nosso meio. Então, nós já temos aqui as ferramentas para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam curadas, para que vidas sejam restauradas, para que o poder de Deus se manifeste neste lugar de maneira sobrenatural, para que o nome do Senhor seja glorificado neste bairro. Porque alguém vai chegar até nós em busca daquilo que temos, e nós vamos ter que estar atentos, porque nessa hora não vai ser você que vai fazer, vai ser o Senhor que vai te usar. Se é o Senhor da palavra, você só vai entrar em oração e dizer: Senhor, estou aqui, me usa, e o Senhor vai te usar na palavra. Se é a unção do louvor, o Senhor vai te usar e você vai ali abrir a boca e começar a louvar, e aquela unção vai despedaçando o jugo. A primeira pessoa que cuidou de mim espiritualmente era uma senhora. Eu chamava ela de mãe, né? Porque eu perdi minha mãe com 12 anos de idade, então eu adotei aquela senhora, serva de Deus, como mãe, e ela contava
que uma vez ela estava lavando umas roupas, ela lavava a roupa lá no subúrbio, dobrava direitinho, fazia a trouxa e trazia para entregar na Zona Sul. Na época não havia lavanderia, máquina de lavar. Então ela fazia isso para sobreviver, uma Virgínia. E numa dessas ela estava cuidando das roupas lá e louvando o Senhor. Eu me lembro até do louvor que ela disse que ela estava cantando. Um louvor assim, deixa eu ver se eu vou conseguir afinar. Passarinho que vive a cantar pelas matas com prazer, ao raiar a manhã do dia. Eu também, ao raiar a manhã da tua voz, e assim quero, ó meu Senhor, viver sempre a cantar, como os pássaros da mata, meu louvor quero te dar. E ela, quando ela terminava de cantar, ela voltava a cantar. E quando ela foi parar, ela escutou o Senhor falando com ela: não pare, continua. Ela continuou: passarinho que vive a cantar pelas matas com prazer, ao raiar a manhã do dia, ele sente bem viver. Assim quero, ó meu Senhor, viver sempre a cantar, como os pássaros das matas, eu louvor quero te dar. E aí ela ia e ela continuou. O Senhor mandou, nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Outras vozes chegam à nossa mente, mas a voz do Senhor é diferente. E ela entendeu e atendeu. Ela tinha intimidade com Deus. De repente ela olhou para uma cerca de bambu, e do outro lado da cerca tinha uma mulher chorando. Ela chegou perto daquela mulher e disse: o que está acontecendo, minha filha? Ela disse: irmã, estou muito triste. Aconteceu com o meu marido, sumiu, desapareceu, foi embora. E eu saí agora de casa porque eu não estou aguentando mais meus filhos passando fome, e eu ia dar um fim à minha vida. Eu estava esperando o trem passar, quando o trem estivesse se aproximando, eu ia me jogar debaixo das rodas do trem. A irmã orou por ela saiu dali liberta, com paz. A unção que Deus, através da música, do louvor, tocou naquela mulher. Cantar só não resolve, mas louvar na unção. Orar antes, Senhor, o que o Senhor quer que eu cante? Qual é o louvor que o Senhor quer para abençoar a tua casa, para abençoar vidas que passem lá fora? Uma oração antes do louvor vai fazer a diferença, porque a unção virá sobre aquele louvor. E aquela irmã então orou, aquela senhora esqueceu a ideia do suicídio, voltou para casa. A irmã parece que arranjou também umas roupas para ela lavar, e tudo bem, ela começou a servir o Senhor na igreja. E um dia, numa noite, ela estava em casa, os filhos tinham dormido já, e ela começou a orar pelo marido, liberando perdão sobre o marido, liberando paz sobre o marido. Ela sumiu, deixou o filho, deixou tudo para trás e ficou a mula, né? E ela orando pelo sujeito, com paz. De repente ela escuta a porta, alguém batendo na porta. Foi meia-noite e pouco já. Pá. Quem é? Sou eu, minha filha. Estou voltando. Aí ele entra e conta a história dele. Enquanto ela orava dentro de casa, aquela irmã transmitindo para ela a oração em palavras de fé, de amor, de perdão, aquela nova convertida estava orando pelo marido nas madrugadas e Deus trabalhando nele lá no interior de São Paulo, lá no interior de São Paulo. E quando ele chega e diz para ela: eu estava numa praça e tinha uns crentes cantando, e de repente eu senti como se alguém estivesse me empurrando para lá para o meio deles, e eu não entendi. E eu senti, fui caminhando para lá. De repente eu levantei a mão
e me veio uma alegria tão grande, e eu aceitei Jesus, e eu entendi que o meu lugar era ao lado da minha esposa e dos meus filhos. A unção move corações, a unção liberta cativos. E nós vamos falar outras oportunidades sobre a unção, porque eu tenho vários estudos aqui sobre a unção que eu vou passar para os irmãos, para as irmãs, em nome de Jesus. Deleita-te na unção, viva na unção, respire na unção, busque a unção e receba a unção em nome de Jesus. Amém? Quem pode glorificar o nome do Senhor? Se quiser aplaudir, pode aplaudir. Se quiser dar glória, pode dar glória. Porque o Espírito do Senhor está neste lugar. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Santo de Israel. Glória a Jesus. Senhor, toque em vidas nesta hora. Vidas que vão estar ao alcance dessa mensagem. Que possam sentir, Pai, a tua unção, curando, libertando, transformando, abençoando, batizando, fazendo o teu milagre.